No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Após pressão popular, senador Márcio Bittar, relator da PEC 186, desiste na última hora de manter no texto o corte de gastos mínimos no orçamento com saúde e educação. Desgastes com Jair Bolsonaro fazem presidente do Banco do Brasil, André Brandão, colocar seu cargo à disposição do governo. Rio de Janeiro completa 456 anos de fundação sem dinheiro em caixa e com recorde de mortes pela pandemia no país. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 1º de março do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Após muita pressão, o relator da PEC 186, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, retirou aquela proposta absurda de desvincular os gastos em saúde e educação do orçamento da União, acabando com o financiamento mínimo para as duas áreas como contrapartida para a retomada do auxílio emergencial. O parlamentar preferiu retirar a medida no texto final, prevendo derrota caso mantivesse o corte. Nós conversamos no programa de hoje com a professora da Universidade Federal Fluminense, Eblin Farage, a respeito do tema. E vocês vão perceber que eu elaborei as perguntas citando a manutenção desse tema na PEC, já que o senador desistiu no fim da tarde da última sexta, quando as perguntas já haviam sido enviadas aos entrevistados, nesse formato que fomos obrigados a implementar no programa. Mas como a Eblin respondeu durante o fim de semana, ela já considerou a retirada da proposta do texto. Eu gostaria de aproveitar esse editorial também para ler um belo artigo escrito pelo professor Valério Arcari, que conversou conosco no programa na semana passada e publicado pelo site Esquerda Online, onde ele fala a respeito das medidas necessárias para o país derrotar a Covid-19 e manter a população vulnerável com condições mínimas de sobrevivência. O título do texto é "Por um lockdown nacional com garantia de renda emergencial e vacina para todos". O Brasil atravessa o pior momento da pandemia até aqui, com os piores números de óbitos e de novos casos e com a iminência do colapso total no sistema de saúde na maior parte do país, o que pode produzir uma evolução dramática no número de mortos. Oficialmente, a ocupação dos leitos de UTI já passa de 90% em 15 estados, e mesmo a grande imprensa passa a admitir a necessidade de um lockdown. Enquanto isto, os estados adotam medidas pontuais e fragmentadas que visam essencialmente produzir alguma redução nos níveis de contaminação, o suficiente apenas para evitar o colapso total do sistema de saúde e ampliar os leitos com precários hospitais de campanha. Não basta. Mais do que isto, governos estaduais e veículos de comunicação que seguem defendendo a reabertura das escolas são cúmplices da nossa tragédia. Não nos serve uma política de administração da pandemia que mantenha indefinidamente um patamar de 1.000 mortes diárias. Nos primeiros 57 dias de 2021, o país teve, nos números oficiais, 57.886 mortes e hoje tem a maior média móvel de toda a pandemia, 1.153. Nenhum país do mundo venceu a pandemia sem uma política de contenção nacionalmente condenada. Lockdown não é toque de recolher noturno, não é restrição ao horário de funcionamento dos bares
Isto são medidas de mitigação pontuais e insuficientes. Um lockdown efetivo implica no estabelecimento de rigorosas medidas que garantam uma efetiva redução da circulação em todo o território nacional e por tempo suficiente para produzir uma radical diminuição do número de casos ativos. Portanto, o Brasil não teve em momento algum nada que possa ser considerado como um lockdown, exceto de forma precária e muito breve no âmbito de alguns municípios. No entanto, a disseminação de fake news por parte do gabinete do ódio bolsonarista faz com que parte da população acredite que tivemos lockdown e que não funcionou. Um ano de pandemia produziu enorme desgaste na população, o que é produto de uma campanha deliberada de desinformação operada pelo bolsonarismo. Uma política nacional de contenção sustentada por uma renda emergencial e que garantisse o fechamento total e incondicional de todos os serviços não essenciais por 15 ou 20 dias seria infinitamente menos desgastante do que manter indefinidamente uma situação de transmissão descontrolada. O governo Bolsonaro é reconhecidamente o pior do mundo no combate à pandemia. Sua estratégia, subordinada aos interesses imediatos da acumulação capitalista, é baseada na hipótese absurda de que a contaminação indiscriminada produziria imunidade coletiva. Bolsonaro repetiu 34 vezes que a pandemia só seria superada quando uma parte da população for infectada e atingir anticorpos. É nesta perspectiva que comemora os recuperados, ignorando suas graves sequelas, tendo chegado a instituir o bizarro placar da vida. Para efetivar esta estratégia, Bolsonaro minimizou a pandemia, gripezinha, propagou medicamentos comprovadamente ineficazes, restringiu os testes, fez da subnotificação uma política oficial, promoveu aglomerações e desestimulou o uso de máscaras. E segue fazendo isto. As altíssimas taxas de transmissão fazem com que o Brasil tenha um índice de mortes por milhão 4 vezes superior à média mundial, nos já subnotificados números oficiais. Mas, além disto, foi esta política que ensejou a produção de mutações como a P1, que, além de mais transmissível e possivelmente mais letal, coloca em risco a efetividade das vacinas e também torna correntes as reinfecções. Ou seja, mesmo os que acreditavam que estavam imunizados pela contaminação voltam a se contaminar e povoar as estatísticas de hospitalizações e óbitos, como já se viu em janeiro em Manaus. Agora, cinicamente, Pazuello coloca a culpa nas mutações, que são o resultado lógico de sua política. A identificação de mutações que colocam em risco a efetividade das vacinas produziu uma reação internacional, com o acirramento das medidas de contenção em praticamente todo o mundo. Assim mesmo, enfrentando variantes mais transmissíveis, a média móvel semanal de casos diários caiu 36%, de 598.991 em 1º de janeiro para 386.164 em 27 de fevereiro. O Brasil está mais do que nunca na contramão e aumentou sua média móvel em 50% no mesmo período, de 37.733 para 53.422. Já é mais do que tempo de entender que a pandemia não se esgota sozinha. Não há outro caminho possível. É urgente o estabelecimento de um lockdown nacional com garantia de auxílio emergencial, estabilidade no emprego e ajuda financeira aos pequenos negócios, por meio de empréstimo público a fundo perdido. Há instrumento para financiar esse plano de emergência, sendo necessário: a. Revogar imediatamente o teto de gastos para que seja possível a ampliação dos investimentos públicos emergenciais. B. Suspender o pagamento da dívida pública aos grandes credores para financiar a saúde pública. E C. Taxar as grandes fortunas e os bancos privados para garantir a renda emergencial e ajuda financeira aos pequenos negócios. Junto a essas medidas citadas acima, é fundamental a imediata aceleração da Política Nacional de Vacinação.
As opções políticas deste governo ao longo de 2020 fazem com que hoje tenhamos pouquíssimas doses e um ritmo de vacinação com o qual levaríamos 2 anos para vacinar os grupos prioritários estabelecidos no Plano Nacional de Vacinação, 77,2 milhões, ou 36% da população, ou 4 anos para vacinar 70% da população. É evidente que isso tornaria a vacinação inócua, porque para haver imunização, o ritmo de vacinação tem que ser maior do que o da contaminação. É urgente que o governo brasileiro assine novos contratos e adquira mais doses de vacinas. Ao mesmo tempo, as patentes precisam ser quebradas, pois a imunização da população mundial não pode ficar na mão de grandes corporações farmacêuticas. Além disso, é necessário que o Plano Nacional de Vacinação seja efetivamente cumprido, o que significa que toda a vacinação deve se dar de acordo com as suas diretrizes e prioridades, e que é ética e politicamente inaceitável a mercantilização das vacinas e seu oferecimento na rede privada. Se os grupos dominantes tiverem acesso privado a vacinas e furarem fila, se sentirão protegidos e radicalizarão seu negacionismo que vitima o conjunto dos trabalhadores. Por um lockdown nacional imediato, pela imediata retomada da renda emergencial, garantia da estabilidade no emprego enquanto durar a pandemia, pela ajuda financeira aos pequenos negócios por meio de empréstimo público a fundo perdido, contra a retomada das aulas presenciais sem a prévia imunização da população, por vacina para todos, pública, gratuita e através do SUS, pelo efetivo cumprimento do Plano Nacional de Vacinação, fora Bolsonaro, impeachment já. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom março. Bom dia da cidade. E o bom a gente é quem faz, não é esperar sentado. Chico, muito obrigado por você novamente dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Chico, hoje, 1º de março, além da minha querida mãezinha completar mais uma primavera, o nosso Rio de Janeiro chega aos 456 anos de sua fundação.
Uma história repleta de belezas, encantos e principalmente contradições, Chico. A cidade aniversaria sem dinheiro em caixa, em um nível acentuado de abandono por uma série de gestões irresponsáveis, em meio a uma pandemia que mata mais pessoas que qualquer outro município do nosso país. O que pode ser comemorado no dia de hoje, Chico? Bom, querido Anderson, em primeiro lugar, meu abraço para a sua querida mãezinha, longa vida e saudável para ela. Olha, aniversário da cidade, né? Sempre, como no aniversário de qualquer pessoa, é momento de fazer um balanço, de percorrer a nossa própria história. O Rio de Janeiro continua sendo um belíssimo e raro cenário em meio a uma paisagem humana muito degradada, muito desigual, muito injusta. A crônica do Rio de Janeiro é a crônica contraditória da beleza natural de uma gente essencialmente boa que aqui vem vivendo, sobrevivendo, e de um aprofundamento da agressividade, da exclusão, da injustiça, uma cidade muito partida, uma cidade que acaba sendo governada mais do que por quem é eleito, seja para legislar sobre ela, seja para executar políticas públicas, pelas forças dominantes da especulação imobiliária, da máfia, dos transportes coletivos, dos grupos econômicos monopolistas mais poderosos. E, claro, isso nos distancia da vocação do Rio, de ser uma cidade aberta, alegre e, sobretudo, justa e democrática. O que nós podemos indicar como a raiz dos problemas que o Rio de Janeiro atravessa, Chico? Uma cidade repleta de recursos naturais que tem uma população tão diversa e capaz de produzir riqueza. Você, como historiador, pode nos dizer onde as coisas começaram a dar errado, Chico? Anderson, sem querer ser pessimista estrutural, as coisas começaram a dar errado quando a cidade é fundada como um acampamento militar em 1565 e no conflito e no combate, tendo os povos nativos daqui como bucha de canhão. Há um relato de Estácio de Sá falando que eles estavam sitiados, de um lado o Mar Bravio, de outro lado os índios igualmente bravios. Ora, é claro que quem vê sua terra ameaçada, quem se vê em risco de perder a vida, a cultura, o seu habitat, tem que reagir, né? Como todo animal acuado reage, o ser humano também, numa situação limite, de pressão, de opressão, ele vai reagir. A história do Rio de Janeiro tem sido essa, uma sociedade que se monta a partir de uma dominação colonialista, de classe, portanto, com os interesses mercantis prevalecendo, o que representa ataque às pessoas que aqui viviam e ao meio ambiente, né? Então, a gente pode dizer que o problema originário do Rio de Janeiro é a desigualdade social e a forma de ocupação econômica da cidade voltada para o lucro, para a ganância, que apenas reproduz a desigualdade em termos, por exemplo, do direito elementar à moradia, do direito elementar à saúde. É bom lembrar que até 1888, o Rio, mesmo sendo capital da colônia, desde o final do século XVIII, e capital do Império, ele era uma cidade de escravos, né? E isso, é claro, é profundamente injusto e dá uma marca muito negativa. Posturas municipais do início do século passado falavam em modernizar o Rio também numa perspectiva de desigualdade, para que ele não continuasse, como diziam as autoridades da época,
assemelhando-se a um povoado africano. Isso, no padrão europeu dominante, era algo muito negativo. Por outro lado, isso é a força do próprio Rio de Janeiro. Você que volta a verear no município após tantos anos, Chico, pode nos dizer se há projetos sendo discutidos lá na Câmara que sejam capazes de mudar um pouco essa nossa realidade tão injusta e desigual? Dá para destacar alguns deles? Anderson, a Câmara está começando agora a sua nova legislatura. Nós, só na quinta-feira passada, formamos as comissões onde os projetos caminham, através das quais as audiências públicas são chamadas e o debate começa. Por enquanto ainda não houve nenhum debate, mas é evidente, nós temos colocado isso frequentemente, a partir das comissões especiais que se formaram, e o pessoal esteve em todas elas, desde o dia 2 de janeiro. Comissões especiais sobre a crise financeira do município, esse é um dos pontos cruciais, como recuperar capacidade de investimento público, pagamento de remuneração de servidores, é um absurdo isso estar em tamanho atraso, como enfrentar a pandemia da Covid, é um absurdo o Rio ser das capitais a mais atingida e ter, inclusive, paralisado por alguns dias a vacinação, o que significa mais morte, e a volta às aulas, temerária, que pode agravar a expansão do corona com suas novas cepas. Eu creio que esses eixos fundamentais, saúde, educação e organização financeira, junto com o plano diretor da cidade, que deve ser revisto a cada 10 anos, e esse prazo já se esgotou, essa legislatura terá essa tarefa central de discutir o plano diretor com participação da população, são os pontos principais de discussão que devemos fazer na Câmara. Chico, apesar de reduzida lá na Câmara, a bancada dos partidos de esquerda já começa esse mandato mostrando que será muito combativa. O PSOL e o PT, que somam 10 parlamentares, surpreenderam os governistas e conquistaram as presidências de 5 comissões. Os petistas ficaram com as da Cultura, com o Raimon, e de Assuntos Urbanos, a cargo da Tainá de Paula. Já vocês, do PSOL, levaram as de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, presidida pela Thaís Ferreira, o Wilson Siri ficou com a de Trabalho e Renda, e o nosso querido Paulo Pinheiro será responsável pela importante Comissão de Saúde. Como é que vocês conseguiram esse feito, Chico? E explica aqui para os nossos ouvintes a importância de se presidir comissões no Legislativo. Anderson, foi quase um feito mesmo, porque de início, como o pessoal, inclusive, nós 7 vereadores, foi a única bancada, fomos os únicos a não votar na mesa diretora atual, que foi montada a partir dos interesses do Executivo, na nossa visão, sem a independência necessária, nós fomos retaliados, no sentido de não sermos colocados na presidência de nenhuma comissão, o que era um rematado absurdo na medida em que, com 7 vereadores, o PSOL forma a maior bancada da Câmara, junto com o DEM, do prefeito Eduardo Paes, e com o Republicanos, do ex-prefeito Crivella. Portanto, uma força política expressiva. Diante desse quadro de negacionismo político para os nossos espaços nas comissões da Câmara, o PT se aproximou, dialogamos bastante, estamos formando uma espécie de bloco, não regimental, mas de campo de atuação comum, que é muito importante. E a partir da solidariedade dos 3 vereadores do PT, nós conseguimos fazer contrapropostas e, afinal, esticamos a corda até o limite, e aí o presidente da Câmara, Carlos Caiado do DEM, e as forças hegemônicas lá, você lembrou bem que somos, do campo de esquerda, 10 vereadores em 51, portanto, 20% da Câmara. Aliás, na Câmara Federal é a mesma coisa, a mesma proporção. A esquerda, campo progressista,
mais que esquerda está em torno de 100 deputados em 513. Mas, a partir dessa nossa pressão, exigência e cobrança, conseguimos ocupar espaços. É claro que a gente tem um Tarcísio Mota sem estar na presidência nem da Comissão de Educação nem da de Cultura, que lhes caberiam por direito, por militância, por engajamento, por capacidade. E mesmo eu, com a minha experiência parlamentar, não ter sido sequer cogitado para a Comissão de Constituição e Justiça, eu que fui membro dela na Câmara Federal por muitos anos, é algo que não contribui para o engrandecimento do trabalho legislativo. Mas nós vamos atuar fortemente lá e, claro, as comissões dependem muito da atuação, da iniciativa, do protagonismo dos seus presidentes. É bom lembrar que na Câmara Municipal do Rio as comissões permanentes têm apenas 3 membros. Então, quem toca basicamente é o presidente. E essa presidência, não só as que couberam ao PSOL, como as que couberam ao PT, tenho certeza vão ser comissões muito ativas, muito proativas, muito militantes, chamando sempre a população para os debates. Eu estarei na Comissão Permanente do Meio Ambiente e temos muito trabalho pela frente. Eu gostaria de falar também, Chico, sobre esse drama que os servidores do município enfrentam, com atrasos de salários, especialmente os da saúde, sem receber o 13º do ano passado. O Eduardo Paes prometeu que resolveria essa questão utilizando o dinheiro do IPTU, mas até agora ele não cumpriu a promessa. A prefeitura até anunciou um calendário de pagamentos, mas ainda resta saber se será cumprido. Como é que vocês, vereadores, têm tratado dessa questão com a gestão municipal, Chico? É verdade, Anderson. O servidor ficar sem o salário é um absurdo, é inaceitável, é algo que não devia acontecer. E é uma imprevidência absoluta e uma injustiça. Quem ficar um dia sem salário tem o direito, e eu diria até o dever, de cruzar os braços até que a situação se resolva. Agora, quem perde sempre é a população. E não só os servidores estatutários, que estão sem receber o seu 13º, também os servidores terceirizados, e ele presta o serviço, ele opera e entrega aquilo que lhe é pedido da mesma forma que o concursado. Portanto, não se justifica esse setor que é crescente dos terceirizados também ficar sem a remuneração devida, é uma questão de justiça elementar. Nós temos cobrado isso com insistência da Prefeitura, através de discursos na Câmara, de pressão direta junto ao prefeito, que afinal, através do secretário Pedro Paulo, anunciou um calendário, um cronograma de pagamento do 13º em atraso. A partir de julho, para nós isso devia começar, se valesse mesmo essa compreensão e anúncio de que o IPTU serviria para começar a saldar esse débito no primeiro trimestre desse ano, né? Até agora, fim de março, que é quando o grosso da arrecadação do IPTU entra. Não foi feito assim, o prefeito anunciou um cronograma e agora resta a gente fiscalizar para que ele seja efetivamente cumprido. Inclusive anunciou que vai retomar a boa tradição que Crivella rompeu de pagar uma primeira parcela do 13º deste corrente ano, de 2021, também em julho. Portanto, há recursos no caixa, né? Ao que parece, ou a expectativa de recursos existe. Enfim, transparência absoluta é fundamental. Transparência e justiça remuneratória é o que estamos cobrando. Mudando de assunto, Chico, o cenário político do nosso país não anda nada fácil. Como dizem, o Brasil não é para iniciantes.
Eu queria te ouvir primeiro a respeito dessa prisão do deputado federal Daniel Silveira por conta daquelas ameaças que ele fez ao Supremo Tribunal Federal e a reação dos parlamentares que, em tempo recorde, sem passar por qualquer comissão, aprovaram em primeiro turno aquela PEC que blinda os congressistas de medidas judiciais. Como é que você analisa todo esse imbróglio, Chico? Seria a PEC da impunidade ao invés da imunidade? A imunidade parlamentar, necessária para que os mandatos não sofram a prepotência e o arbítrio de quem quer que seja, ela não é absoluta. Nós não temos imunidade para atacar a ordem democrática, pregar a volta da ditadura, a censura, a tortura, o preconceito, a homofobia, o racismo, a violência de gênero. Isso tudo não está abrigado pela imunidade parlamentar. Isso tudo, dependendo da forma como for feito, caracteriza crime inafiançável e pode gerar prisão em flagrante. Foi o que aconteceu com esse deputado encarcerado, até o momento, Daniel Silveira, do PSL. O mesmo que, aliás, quebrara em praça pública a placa de Marielle, quando candidato a deputado, né? Ali ele já devia ter sido contido nesse seu ímpeto truculento e neofascista. Agora, foi a confirmação da prisão por 364 votos, isso é muito expressivo na Câmara dos Deputados, que levou a essa urgência compensatória, liderados pelo próprio presidente da Câmara, que é do Centrão, Arthur Lira, do PP de Maluf. Um grupo de deputados resolveu ampliar as imunidades. Anderson, eu passei 16 anos como deputado federal e te digo com toda sinceridade, a imunidade parlamentar, ela é vigente agora, garantida pela Constituição, ela é absolutamente suficiente para quem opera com ideias e causas, propósitos e para quem é honesto. Os corruptos, os agressivos, os neofascistas, claro, têm dificuldade de se amoldar a esse figurino que a imunidade atual permite. Por isso queriam ampliá-la ao limite extremo. Quer dizer, os deputados e senadores, porque a emenda constitucional tem que passar também pelo Senado, vale para o Congresso Nacional, se tornariam verdadeiros príncipes intocáveis. Felizmente, o clamor da sociedade, mesmo sem poder mobilizar presencialmente, a pandemia impede isso, infelizmente, mas houve um clamor, uma reação muito grande e os deputados recuaram. Aliás, eles não aprovaram nem em primeiro turno ainda essa PEC. Ela teve o regime de urgência aprovado e, sem passar por comissões, sem realizar audiências públicas, sem refletir melhor sobre as propostas, ela ia ser votada, e a própria relatora tratou de tirar alguns pontos mais polêmicos, tentando adocicar uma medida abusiva. E, felizmente, ela foi contida. Não acabou, não. Agora vai passar por comissões, quer dizer, o processo de debate sobre isso está aberto, mas essa ampliação da imunidade já dançou. Aliás, é patético que num país onde a gente precisa de tanta imunização, de vacina já para todo mundo, a gente, ao invés de ter a força dessa imunização, nós temos a busca de mais imunidade por parte do parlamento brasileiro. É vergonhoso isso. Agora, outra questão colocada, Chico, é aquela intervenção do Jair Bolsonaro na Petrobras, efetuando a troca do presidente da estatal, que alguns consideraram como uma guinada estatista do ex-capitão. Os ultraliberais ficaram em polvorosa. Só que pouco tempo depois, o chefe do executivo mostrou a que tipo de interesses defende, levando ele mesmo ao Congresso as matérias que versam sobre as privatizações tanto da Eletrobras como dos Correios. Qual é a verdadeira face do Jair Bolsonaro, Chico? É daquele militar nacionalista ou um gestor que está comprometido até o último fio de cabelo com o capital hegemônico? Bolsonaro é uma personalidade enganosa que se vale muito de um suposto espontaneísmo
para conseguir identificação popular e que também governa aos arrancos, aos atropelos, a partir de bravatas. Essa suposta intervenção na Petrobras, colocando lá mais um general para dirigi-la, ela não representará, lamentavelmente, nenhuma mudança nas políticas gerais da Petrobras, nenhum desatrelamento do preço dos combustíveis, que se reflete também no gás de cozinha, em relação aos preços internacionais, a autossuficiência nisso, nada disso. A Petrobras, que é uma das maiores empresas do mundo, uma sociedade de economia mista com o capital majoritário da União, ela tem um potencial enorme, inclusive para fazer pesquisas e avançar em energias que não sejam a fóssil, né? Em novas matrizes. Tem um campo de atuação imenso, importante, tem a ver com a soberania nacional. E Bolsonaro, ele tem uma outra obsessão, ele, inseguro que é, ele, pela sua incapacidade, inclusive, ele quer mandar, ele quer exercer o seu poder, ele quer ser mais um capitão na presidência da República do que um presidente ex-capitão. Essa visão de comando, de hierarquia, de ordem, de mandonismo está muito arraigada na personalidade dele. Então, ele quer mandar na Petrobras também. Em que direção? Quem vai determinar são as forças do mercado, Paulo Guedes e sua equipe econômica, é o privatismo, são os grandes acionistas, inclusive estrangeiros. Nisso ele não vai mexer, até porque o governo dele é uma combinação esdrúxula de ultraneoliberalismo privatizante com formas neofascistas de autoritarismo. E isso é que está em jogo de todas essas atitudes aparentemente erráticas de Bolsonaro, elas estão dentro desse quadro, né? Ele precisa manter um certo nível mínimo de popularidade para se livrar do impeachment, e há mil razões para um processo de impeachment correr contra ele, inclusive o descaso total, a omissão, até interessado, o que parece, na questão aí da Covid, né? Com esse passivo de mais de 252 mil mortes no momento, isso é uma tragédia total. A inflação, inclusive, da cesta básica, é um caos total. Então ele precisa fazer algumas sinalizações populistas ou popularoides para manter aquele percentual básico, sem o que ele desaba totalmente. Então fala que está indignado com o preço do diesel, da gasolina, para manter alguma credibilidade junto aos caminhoneiros, muitos dos quais votaram e fizeram campanha para ele. Ele precisa sempre fazer gestos simbólicos de que está do lado do povo e passar a ideia de que não consegue governar e fugir de responsabilidades atribuindo tudo aos governadores e prefeitos. Isso é vergonhoso também. Aliás, no limite, ele devia renunciar, já que não pode fazer nada. Aí ele faz esses gestos espetaculosos para tentar manter um pouco o seu rebanho, né? Contido e com simpatia por essa figura que é o pior presidente da República que o Brasil já teve. Eu não posso deixar de abordar, Chico, essa criminosa PEC 186, que promove o desmonte do Sistema Único de Saúde e da educação do nosso país sob o pretexto de aprovar o auxílio emergencial. Mais uma vez, os ultraliberais precarizam os serviços essenciais do Estado para privatizar no futuro, argumentando a incapacidade de gestão. É um crime de lesa-pátria, Chico, essa ideia de desvincular os investimentos mínimos em saúde e educação do orçamento. Essa PEC 186, dita PEC emergencial, ela foi elaborada no Palácio do Planalto. O senador Márcio, ele negociou cada ponto.
E a equipe do Guedes, do ultraneoliberalismo, está lá atenta e queria compensar, entre aspas, o retorno do pagamento do auxílio emergencial por 3 ou 4 meses, em valores muito menores do que os do ano passado, menos da metade do que foi pago mês a mês ano passado, com o fim dos aportes mínimos para educação e saúde, fazendo também uma flexibilização orçamentária e uma desvinculação das receitas obrigatórias para educação e saúde. Isso era tão absurdo que houve uma grande reação, de novo, da sociedade, mesmo sem ter condições de mobilização física presencial agora. Mas a grita foi grande, felizmente, e o relator segurou. A PEC voltará à discussão essa semana, mas pelo menos esse intento criminoso de, no suposto cobertor curto, descobrir os pés para cobrir a cabeça, pagar o auxílio emergencial desvinculando receitas da União para educação e saúde, isso já foi afastado. Tem outras aberrações lá, contra o serviço público, contra o próprio BNDES, é bom lembrar. Então a gente tem que estar atento, porque os jabutis do Estado mínimo e da privatização máxima estarão embutidos nessa PEC. Quer dizer, uma chantagem espúria com o sofrimento da população, com a sua miserabilidade, para passar a boiada dos projetos ultraneoliberais, nesse mesmo instrumento. Nós defendemos, primeiro, um valor bem maior do auxílio emergencial, que seja pelo menos de R$ 500 mês, por mais tempo, até o fim do ano, até que a pandemia, que está recrudescida e no seu momento de ápice agora, infelizmente, até que ela esteja definitivamente contida, e sem vincular com as garantias mínimas para alguns setores essenciais como educação e saúde. A luta vai ser grande, intensa, a batalha continua lá no Senado, primeiro, e depois na Câmara dos Deputados. Para finalizar, Chico, você acha que falta uma percepção maior das nossas esquerdas a respeito da gravidade do momento que o Brasil atravessa? Estamos há cerca de 1 ano e meio das eleições presidenciais e eu só vejo discursos falando em unidade, mas nenhuma ação efetiva em busca da construção de um projeto de país. Quem precisa tomar a frente nessa discussão, Chico? Anderson, quem precisa tomar a frente dessa iniciativa absolutamente fundamental de uma mesa de unidade, uma mesa de diálogo e unidade entre as forças progressistas, são suas lideranças, dos partidos, das frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, de todos os movimentos de caráter nacional que têm uma perspectiva de um outro projeto para o país. Agora, quero anunciar com alegria que isso já está sendo encaminhado, da parte do PSOL, também de algumas lideranças do PCdoB e do PT. A conversa já se iniciou para que se faça ainda em março uma reunião, inclusive chamando o PDT também, o PSB, e comece a se discutir o cenário político agora, as lutas imediatas em torno das quais estamos unidos, como vacinação já, impeachment, combate efetivo à pandemia, um mínimo de civilidade nas relações. E também alinhavar, a partir de 4 ou 5 pontos gerais, uma perspectiva de um programa mínimo comum para as forças de esquerda. Nós consideramos que é até natural que cada agrupamento partidário tenha seus nomes e até os apresente publicamente como postulantes à presidência da República. Só que essa é uma avaliação que tem que ser feita passo a passo, periodicamente, mês a mês, e que nenhuma dessas pré-candidaturas ela seja empecilho à unidade, que a gente não transite no narcisismo das pequenas diferenças, nas egolatrias, nos personalismos,
Primeiro o programa, depois os nomes. E dentro dos nomes, se possível, buscar a maior unidade e em torno de um nome a partir de aferições da sua densidade eleitoral. Isso é para o ano que vem. Agora, por enquanto, o fundamental é sentar para conversar. E eu anuncio aqui no Faixa Livre, talvez em primeira mão, que ainda nesse mês de março, essas forças do campo progressista estarão sentadas, olho no olho, com franqueza, apesar da necessidade das máscaras, com grande vontade de aproximação, apesar da necessidade do distanciamento físico, para enfrentar o caos em que o Brasil está mergulhado, a destruição do governo Bolsonaro e começar a pensar um projeto de reconstrução do país. Eu tenho certeza que quase todas as forças desse campo progressista têm a consciência da gravidade da situação e estarão dispostas a essas conversações, a esse diálogo imprescindível. Chico Alencar, muito obrigado mais uma vez por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar também o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson, um abraço a todos os ouvintes do Faixa Livre. Um mês de março de saúde, luta, ânimo elevado e, claro, viva a muito leal e heróica cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, e seu povo combatente, rio de ladeiras, civilização encruzilhada, cada ribanceira é uma nação. Que nós trilhemos todas as estações da nossa caminhada, da nossa trilha rumo a uma cidade harmoniosa, justa, igualitária, democrática e fraterna. Conversamos aqui com o vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o virologista do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Davis Ferreira. Davis Ferreira, bom dia. Muito bom dia, Anderson e todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui para tentar tirar um pouco as dúvidas, né? Ou pelo menos expressar os pensamentos sobre as situações que nós estamos vivendo em relação à pandemia. David, muito obrigado por você dialogar novamente conosco aqui no Faixa Livre. David, no último dia 26, o Brasil completou um ano desde que o primeiro caso de Covid-19 foi diagnosticado por aqui. De lá para cá, mais de 250 mil brasileiros vieram a óbito pela doença. No dia anterior a esse aniversário do novo coronavírus, nós tivemos o maior número de mortes já registradas em 24 horas, 1.582. Não há uma região do país onde a pandemia esteja controlada. O que deu errado nesse um ano, Davis? Realmente é um aniversário que não dá para comemorar, né? Infelizmente. Há um ano atrás, né, nós começamos a saber desse vírus que estava possivelmente criando essa grande ameaça de pandemia, que ela se efetivou. E muitas coisas contribuíram para que nós estejamos um ano já com essa pandemia e ainda sem previsão praticamente de quando que isso vai terminar, né? Então nós gastamos muito tempo aprendendo sobre o vírus, ainda estamos aprendendo porque são etapas diferentes. Nós tivemos que ver que tipo de vírus era, como ele era transmitido, tivemos que aprender a doença, tratar a doença. Nós conseguimos até diminuir o número de óbitos conforme a gente ia aprendendo a tratar a doença. E, ao mesmo tempo, nós conseguimos colocar para a população o que a população precisava fazer, como distanciamento, a higienização, né, e o uso de máscaras, principalmente porque a gente sabe que isso funciona, né? E, ao mesmo tempo,
esse vírus, né, como eu venho falando, ele se comporta de acordo com o comportamento da população. Então, a gente também precisa, a gente vê um resultado também de como que as autoridades públicas, o governo de modo geral, lidou com essa situação em termos de... Demorou muito para encarar com a seriedade que essa situação viria até nós, o impacto que causaria. E, a meu ver, né, o exemplo tem que vir de cima, infelizmente. Né? Então, o que nós temos nesse balanço de um ano é um balanço realmente, uma mistura de ações que não é só específica do Brasil, né? Todo o mundo está fazendo um ano dessa pandemia, todo o mundo teve que aprender sobre esse vírus e aprender a tratar. Agora, nós vemos diferenças de como cada país ele lidou com a situação, né? Uns de melhor forma, outros de forma pior, mas a gente tem que entender também, e é importante enfatizar isso, que o Brasil, cada país é diferente. Número de população, número de pessoas, ajuntamentos, situações climáticas, cultura, alimentação, tudo isso influi, né, na forma que um vírus, uma pandemia ou uma epidemia num país ela se espalha. Né? Então, então é um balanço muito grande de várias situações, de vários estágios, de vários pontos que culminam no que a gente está vendo hoje no Brasil. Infelizmente, o resultado que a gente vê, que a gente acompanha, é pelo número de óbitos. Né? Então, é um balanço muito difícil de fazer, viu, Anderson? E é uma mistura de situações acertadas e situações equivocadas, e a gente está vendo agora o resultado. Né? Como nós temos visto que alguns países estão melhores do que o Brasil, aliás, grande parte dos países, né? Mas a gente tem que também, quando a gente avalia isso, entender as particularidades do tamanho do Brasil, no tamanho da população do Brasil, né, e de como o Brasil tem lidado com essa situação. Sabe o que mais me estarrece, Davis? É que no dia com o maior número de óbitos provocados pela doença, o presidente Jair Bolsonaro levanta suspeitas a respeito de efeitos colaterais provocados pelo uso de máscara, o principal instrumento de proteção individual contra a Covid-19. O chefe do executivo citou um estudo de uma universidade alemã, que ele não especificou, que apontaria a máscara como prejudicial a crianças, com uma série de efeitos adversos. Duas coisas, Davis. Há alguma comprovação científica de que a máscara provoque algum tipo de problema aos seus usuários? E qual é o efeito prático de uma declaração dessa vinda do presidente da República, que, aliás, vive andando sem a proteção nas ruas, se aglomerando? Ele, inclusive, criticou, na última semana, os estados que estão adotando medidas mais rígidas para restringir a circulação de pessoas e disse que aqueles que colocarem em prática o lockdown, por exemplo, terão de bancar o auxílio emergencial para suas populações. É um absurdo completo, Davis. Olha, Anderson, eu realmente não conheço esse estudo, né, sobre as máscaras. O que a gente sabe que é comprovado é que as máscaras diminuem a chance da pessoa ser infectada, né? A gente imagina como quase que um efeito queijo suíço, né? Quantos mais camadas você tem de proteção, se eu estou usando e a outra pessoa está usando, eu recebo menos gotículas, que é um vírus, a principal forma de transmissão é respiratória. E assim eu me protejo e protejo os outros, né? Agora, é claro que a gente não foi feito para andar de máscara, criança não foi feita para andar de máscara, né? Existem vários estudos que mostram que as crianças são menos vulneráveis às formas graves da doença, embora elas possam transmitir o vírus. Mas, se nós estivéssemos em uma situação onde os adultos seguissem as regras perfeitamente,
Então, nós poderíamos amenizar um pouco o uso de máscara nas crianças, né? E a gente vê, é claro que existem situações como ao ar livre, brincadeiras que a gente pode, que as crianças elas devem até em alguns locais ficar sem máscaras, né? Que é importante que as crianças respirem ar puro, é importante ter contato até com outros micro-organismos. Agora, se a gente não consegue fazer com que a população, de um modo geral, ela obedeça às regras, e a gente tem visto um relaxamento grande, então isso acaba afetando o uso de máscara das crianças também. A gente vê que todos os países em que conseguem relaxar, principalmente em relação às crianças, são países que estão com estratégias já bem estabelecidas do controle do vírus, como já com vacinação avançada, né, com lockdowns inteligentes, com testagem em massa. Aí você pode começar a abrir mão, principalmente com as crianças, do uso de máscara, né? E aí a gente fala talvez até 9, 10 anos, né? A gente não sabe a idade específica, mas lembrando que essas crianças elas podem transmitir. Mas se as crianças estão com um pouco mais de liberdade, mas os adultos em casa estão tomando os cuidados para que a criança não venha infectar uma pessoa vulnerável em casa, a gente conseguiria ter um pouco mais de liberdade, né? Agora, é muito importante que o exemplo, a gente precisava de campanhas, né? Uma campanha em massa, várias horas, várias vezes por dia, nós precisávamos ter campanhas do governo para fortalecer o uso de máscara, o distanciamento, a higienização das mãos, porque isso tem que vir de cima, infelizmente. Então, realmente, nesse ponto, quando nós vemos que o governo ele não está fazendo essa parte, então fica muito difícil a gente ter com que a população ela faça isso por si só, né? A gente sabe que a liderança ela é importante, né? Então, essa questão, principalmente do uso de máscaras, é muito triste ver que o governo ele não está fazendo esse papel de enfatizar o uso de máscaras, né? E, infelizmente, quando eu falo que, olha, você não precisa usar máscara, você não precisa ter o distanciamento, você não precisa tomar nenhuma medida, na realidade, eu estou colocando as pessoas que são mais vulneráveis em perigo, né? E essa é toda a questão desse vírus, né? São os vulneráveis. Eu me sinto forte, eu provavelmente vou ter uma doença amena, mas eu tenho que me preocupar com aqueles que são vulneráveis, né? A questão toda da Covid-19 não é sobre mim, é sobre aquela pessoa que é vulnerável, aquele meu vizinho, aquele membro da minha família, e eu tenho que tomar essas medidas, eu tenho que usar máscara, eu tenho que praticar o distanciamento, eu tenho que me cuidar, porque eu prezo pela vida do outro, né? Eu acho que é muito isso que está faltando no nosso país. Davis, nós conversamos com você aqui no programa um pouco antes do Carnaval e falamos a respeito dos riscos das aglomerações caso elas acontecessem durante os festejos. Ainda que boa parte da população tenha respeitado a necessidade de isolamento, nós vimos várias festas clandestinas acontecendo, as pessoas indo à praia indiscriminadamente, enfim. Esses recordes de casos e mortes observados nos últimos dias, Davis, já são um efeito das aglomerações do Carnaval? Olha, eu acredito que a gente está começando sim a ver o resultado das aglomerações, né, do Carnaval, que nós vimos que aconteceu. Na realidade, se você está num lugar aberto, você diminui a chance de transmissão, mas se você está aglomerado num lugar aberto, com várias pessoas cantando, você aumenta a transmissão. Então, eu acredito que nós estamos começando a sofrer a sofrer o impacto do Carnaval, dessas aglomerações.
Agora, nós já víamos tendo um aumento devido ao relaxamento da população. Eu acredito, né, que pela falta de incentivo, pela falta de incentivo de um modo geral, principalmente pelo governo, a que as pessoas fiquem e tomem essas medidas de segurança, e isso adicionado a, como você falou, 1 ano de pandemia, as pessoas já não aguentam mais ficar com usar máscara e manter o distanciamento, as pessoas já estão cansadas, né, perderam a paciência totalmente, e como não há uma campanha para que isso continue, a gente já vinha vindo um aumento, né, e o meu medo é que isso agora aumente ainda mais, né, a gente vê ainda não só essas características de aumento da aglomeração, o relaxamento da população, o carnaval, mas nós temos aí um outro fator, que são as variantes virais que estão invadindo o país, estão por todo o país, não só no país, mas no mundo, e nós não sabemos o impacto dessas variantes virais em termos de transmissibilidade e do maior número de pessoas. Algumas têm se mostrado mais infecciosas, né? E o que nós temos hoje são as UTIs lotadas, em uma situação muito difícil para os hospitais, no Rio de Janeiro principalmente, e com a possibilidade de aumentar ainda mais, porque, a meu ver, o impacto do carnaval está começando agora. E o que nós temos agora nesse aumento já reflete um relaxamento da população que vem desde o período de Natal e as festas de Ano Novo que também aconteceram. Com essas novas cepas que já estão circulando, Davis, você acredita que nós teremos um quadro ainda pior nesse mês de março e também em abril? A coisa ainda pode piorar, na sua opinião? Eu acho que sim, né? Como eu falei, essas variantes, nós não temos como falar ainda se elas são responsáveis, têm alguma responsabilidade pelo aumento do número de casos. Como a gente viu em Manaus, por exemplo, né? Existem vários fatores aí. Alguns fatores que a gente tem visto que os anticorpos de pessoas que já tiveram o vírus, eles caem de 3 a 6 meses, eles têm a tendência a cair. E a pessoa pode estar suscetível a uma reinfecção. Mas a gente não sabe se é apenas isso ou se é o fator também das variantes virais que fogem aos anticorpos que já foram formados, né? Então, como eu falei também anteriormente para vocês, da outra vez, a gente é como se fosse uma aula prática, né? A gente tá aprendendo conforme a gente vai com a pandemia, e agora esse fator das variantes virais, nós ainda estamos tentando entender o impacto que elas estão tendo. A gente já viu que para algumas vacinas a eficácia diminui com alguma dessas variantes, talvez não a ponto de eliminar a eficácia da vacina, mas diminui um pouco. E as empresas, né, as companhias, os fabricantes, eles estão fazendo novas versões dessas vacinas, estão estudando isso. Então, a gente vê que as variantes estão sendo descobertas a cada dia. Então, nós não chegamos a um equilíbrio ainda, a gente não sabe o impacto dessas variantes, mas a gente sabe que elas têm tido um impacto, sim, no aumento de infecções, mas a gente não sabe, na situação do Brasil, até que ponto, né? Mais um motivo para que a gente deve continuar com o uso de máscara e distanciamento social, né? E a higienização de modo geral, e possivelmente agora entrar com medidas mais pragmáticas para impedir a mobilidade das pessoas. A meu ver, só isso agora diminuiria essa situação de forma mais rápida que a gente está vivendo no país como um todo. A grande questão, Davis, é que atualmente nós já temos em metade dos estados do Brasil mais de 80% dos leitos de UTI na rede pública ocupados. São aproximadamente 29 mil pessoas internadas, tanto nas enfermarias como em terapia intensiva. Qual é a solução para a redução desses números, Davis?
Só o lockdown é capaz de minimizar o caos provocado pela doença ou há outras medidas menos restritivas que possam ser adotadas por estados e municípios? Olha, Anderson, na minha opinião, a forma da gente diminuir drasticamente, o mais rápido possível, a situação, ou reverter essa situação seria com lockdown, sim. Tá? Porque a gente, como eu falei, se a população estivesse seguindo direitinho as regras, as medidas mais enfáticas elas podiam ser evitadas. Mas como isso não acontece, né, e eu quero também botar não só a culpa no governo, mas a culpa da população também, porque a gente tem falado isso todos os dias, que a pandemia ainda não acabou e o vírus ele se comporta de acordo com o comportamento da população. Então, a meu ver, para a gente reverter essa situação de forma rápida, somente o lockdown, sim. Na última semana, Davis, a Organização Mundial da Saúde chamou a pandemia no Brasil de tragédia e lamentou que o país enfrente uma nova onda de casos e mortes pela Covid-19. A declaração foi dada pelo diretor executivo de emergências da OMS, Mike Ryan. Ainda assim, ele ressaltou as qualidades do SUS e elogiou a ação dos estados na pandemia. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde a pandemia segue acelerando, Davis. Não fosse o nosso sistema único de saúde, a coragem dos nossos médicos e enfermeiros, daria para calcular o tamanho do estrago que a Covid-19 causaria por aqui? Se nós dependêssemos do atendimento privado, como em muitos países, qual seria o cenário da Covid-19 por aqui, Davis? Olha, eu sou, principalmente depois do advento dessa pandemia, eu sou fã do SUS. Eu acho um programa fantástico, que outros países não têm, que a gente vê, se você vai em outros países, como os Estados Unidos, você vê como é difícil o atendimento médico para quem não tem condições. Então, o SUS é um projeto que nós deveríamos investir muito, mas principalmente depois dessa lição que nós estamos aprendendo com relação à epidemia de Covid-19. Né? São médicos e enfermeiros, pessoal da área de saúde, atendentes, essas pessoas trabalham ali dia e noite, atendendo pessoas, principalmente que não têm condições de pagar um atendimento no hospital privado. Isso é uma das belezas do nosso país, uma das maravilhas do nosso país, que deve ser investido mais e mais, né? Então, como eu falei, eu acho que uma das lições que a gente tem que aprender nesse país com a pandemia é que nós devemos investir mais no SUS, que é um exemplo que a gente dá realmente para o mundo, né? Então é uma pena realmente que nós estamos nessa situação, mas a situação do nosso país de óbito seria muito pior se não fosse o SUS. Eu te fiz essa pergunta, Davis, porque os ultraliberais estavam querendo mais uma vez destruir esse colchão que o SUS oferece, acabando com o piso constitucional para gastos em saúde e educação, naquela tenebrosa PEC 186. O relator da proposta, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, desistiu de última hora de incluir esse trecho no texto. Se com esse mínimo estabelecido por lei o nosso SUS já sofre, como ficaria a situação caso a medida fosse mantida na PEC e aprovada pelo Congresso, Davis? Dá para imaginar? É muito triste, né? Saúde para todos e educação, né? É muito importante. A gente sabe que países que investem em educação a médio e longo prazo, né, você vai economizar muito em outras áreas, porque você vai ter pessoas com educação, pessoas estudadas, e isso vai ajudar o país a ir para frente. Né? E como eu já comentei com vocês com relação ao SUS, né, que realmente eu já achava realmente que
eu já sabia da eficiência do SUS, da importância, e agora com a pandemia, conhecendo tantas pessoas que fizeram uso do SUS e como eles foram tratados, né, e vidas que foram salvas, eu acho que é uma pena que a maré não esteja ao contrário, né, ao invés de restringir, não, seria realmente jogar mais incentivo financeiro ao SUS para que a gente tornasse disso, isso colocaria o Brasil num patamar elevadíssimo com relação à saúde pública, né? Realmente uma pena. Outra situação que muito nos preocupa, Davis, é a falta de vacinas. Com esse número escasso de imunizantes, a vacinação nos municípios acaba sendo muito espaçada. Isso pode trazer algum tipo de prejuízo para o Programa Nacional de Imunização, esse espaço de tempo que é dado na vacinação? Olha, sim, causa prejuízo, porque os testes das vacinas são feitos dentro de um certo parâmetro de primeira e segunda dose, principalmente as vacinas que a gente tem no Brasil, e a eficácia ela é garantida dentro desse parâmetro, né? Então, se a gente começa a alterar tempo de segunda dose, ou, a não ser que seja de uma forma já pensada, dar a primeira dose para todo mundo, a gente sempre vai ter em prejuízo uma diminuição da eficácia, pelo menos do que foi feito em relação aos estudos clínicos, né? Então, assim um prejuízo, mesmo porque para que a vacina comece a fazer efeito, nós temos que ter um grande número da população vacinada e nós não estamos nem perto disso, estamos apenas começando, né? Adicionado a isso, ao que nós ainda não sabemos de quanto tempo que os anticorpos da vacina eles perduram, né? Isso está sendo estudado à medida que os países vão vacinando, à medida que o Brasil vai vacinando, né? Isso só vamos saber ao longo de alguns meses para frente. E também adiciona-se a isso as incertezas com relação às variantes virais, se essas vacinas estão cobrindo qual a eficácia das vacinas nas variantes virais. Então, o mínimo que a gente pode fazer é tentar vacinar todo mundo, que é o que a gente tem agora, né? Com uma velocidade maior, né? E, infelizmente, isso não está acontecendo, então nós estamos muito realmente atrás, né? Poucos dias atrás, Davis, eu li uma matéria no site da BBC Brasil, onde a repórter dizia que o país tem apenas 2 fábricas que produzem vacinas para humanos, o Instituto Butantan e a Fiocruz, enquanto há pelo menos 30 que desenvolvem imunizantes para gado. Eu te confesso que fiquei bastante assustado com isso. Está correta essa informação, Davis? Só há mesmo 2 locais capazes de desenvolver vacinas por aqui? E o Instituto Vital Brasil, por exemplo, como anda? Oi, Anderson. Realmente, a informação dos gados eu não sabia, né? Mas a gente realmente tem no país o Instituto, a Fundação Oswaldo Cruz, né, e o Butantan, que são instituições de excelência no nosso país em produção de vacina. Porque não temos mais, né? Na realidade, a gente tem que ver que essas instituições elas sempre deram conta do recado em termos de vacinação no nosso país, né? E o Brasil sempre foi um exemplo de vacinação, de campanha de vacinação, e essas 2 instituições sempre foram instituições de excelência. Agora, talvez a pandemia esteja falando para a gente que existe espaço para aumentar isso, né? O Instituto Vital Brasil é um instituto também de excelência no que ele faz, né? E na realidade faz outros produtos, né? Importantes também, mas com certeza poderia ser uma outra instituição, mas a gente sabe que precisa de um investimento muito grande para que isso aconteça, né? Não é uma coisa que se faz em pouco tempo, né? Mas com certeza o Instituto Vital Brasil é um instituto, e tudo que ele faz tem feito muito bem, né? Então, talvez seja uma lição que a gente tenha que absorver com a pandemia, de que nós precisamos
alterar, né, não só a questão das vacinas, ou produção de vacinas, ou como você falou, dos insumos, dos adjuvantes. Talvez aí o Instituto Vital Brasil ou outros institutos pelo Brasil pudessem dar uma força à Fiocruz e ao Butantan, né? Mas fica aí uma lição, né? O que eu sempre falo, nós temos na crise, né? A gente tem o dano causado e a gente tem as lições aprendidas. É muito importante que as lições sejam aprendidas, porque se elas não forem, a gente vai ficar só com o dano causado. E na minha opinião, essa não é a última pandemia, né? O mundo está caminhando para uma era importante, onde nós vemos o crescimento da população cada vez maior, invadindo áreas de animais silvestres, por exemplo. A gente vê o aquecimento global e nós temos visto vários vírus surgirem ao longo dos últimos 10 anos, né? No Brasil mesmo, vocês viram, a gente tem dengue, os 4 tipos de dengue no país, a gente teve zika, chikungunya, né? Esses são transmitidos por mosquitos. Nós tivemos epidemia de H1N1 em 2009, nós tivemos o SARS-CoV-1 em 2002, 2003, nós tivemos a pandemia de MERS, que não se espalharam muito, também lá para 2011, 2012, e isso vai acontecendo e a gente tem que estar preparado, né? Então, tomara que as lições sejam aprendidas e nós não fiquemos somente com o dano da crise. Não é isso, Anderson? Davis, muito obrigado por você participar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te agradecer e desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Sempre um grande prazer conversar com vocês, os ouvintes da Faixa Livre, e eu espero que a gente possa sair logo dessa crise, que a gente tenha lições aprendidas, né? A gente torce pelo nosso país, a gente torce para que a população ela tenha consciência e a pandemia não acabou. Nós não temos ainda data, nós não temos uma data para o final da pandemia, e eu acho que a grande palavra aqui, Anderson, é paciência. Paciência para a população. Isso vai acabar, a gente vai ultrapassar isso, né? Vai passar por isso, como a gente sempre faz, mas lembra que não é só o Brasil que está nisso, o mundo todo está nisso, o mundo todo está aprendendo, né? Então, vamos ter um pouco de paciência, tá bom? Um grande abraço, tá? E tudo de bom para vocês que estão ouvindo. Conversamos aqui com o virologista do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Davis Ferreira. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com a professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, a UF, Eblin Farage. Eblin Farage, bom dia. Olá, Anderson. Olá a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, discutindo o tema tão relevante que é a educação pública, né? Eblin, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eblin, o ataque desses ultraliberais à nossa soberania se dá em diversos flancos. Uma das últimas iniciativas foi essa PEC 186 em tramitação no Congresso, que condiciona a retomada do auxílio emergencial à desindexação dos investimentos em saúde e educação do orçamento federal. Como é que você, que tem um histórico de comprometimento com a educação pública de qualidade, Eblin, analisa esse tipo de proposta?
Então, Anderson, como você diz, a educação pública, né, e na verdade o conjunto dos direitos dos trabalhadores no Brasil, em especial daqueles mais pobres, vem sendo atacado a todo tempo, né? Infelizmente, os ataques não começam de hoje, não começam no governo Bolsonaro, mas certamente se intensificam, né, qualitativamente neste governo, né? Então, o que a gente vem vivendo são um conjunto de ações que passam desde o desprezo à vida e da forma como o governo trata a pandemia, né, ao seu apreço por garantir o desenvolvimento capitalista sem nenhum tipo de perda, né, inclusive colocando o comércio e todas as atividades lucrativas acima da vida, né, não impulsionando o isolamento social, desprezando o uso de máscaras, né, e ajudando a indústria farmacêutica na compra e gastando dinheiro público de medicamentos absolutamente sem nenhuma comprovação científica que podem ajudar no combate à pandemia do coronavírus, né? Então, acho que essas são todas ações que já mostram a política que esse governo vem desenvolvendo, né? Certamente o governo Bolsonaro estava muito inquieto com a conquista que nós tivemos ao tornar o percentual do Fundeb um percentual constitucional, né? Então, sem sombra de dúvida, essa PEC, neste momento, ela tem, entre outros objetivos, o objetivo também de tentar retroagir na conquista que nós tivemos e que mais à frente eu vou tratar desse assunto, né? Então, essa PEC, ela, na verdade, ela é uma grande chantagem, porque imagina para a população que hoje está absolutamente desempregada. Novamente, essa semana nós batemos recorde do desemprego, né? Uma classe trabalhadora empregada no emprego informal, né? Ou seja, subempregada, então ou desempregados em sua maioria, ou subempregados, empregos precarizados, sem direitos trabalhistas, né? A população, obviamente, está ávida por ter algum tipo de auxílio do governo para sobreviver, né? Porque a gente está falando da necessidade de sobrevivência da população. E aí o governo coloca a possibilidade dele ampliar o auxílio emergencial justamente com a desvinculação da obrigatoriedade dos orçamentos para a educação e para a saúde. Isso é uma absoluta arbitrariedade e, além de uma chantagem, é um verdadeiro engodo para o conjunto da população, porque essa população precisa comer hoje, mas ela também precisa do Sistema Único de Saúde hoje, né? E ela também precisa do sistema público de educação em todo o país, né? Então, pensar que substituir uma coisa por outra ou depreciar um direito, reduzir um direito para garantir outro parcialmente durante uns meses, ele deve ser por nós, obviamente, absolutamente repudiado, né? Então, nós entendemos essa PEC como mais uma investida do governo na retirada dos direitos e com uma perspectiva ideológica, inclusive, de levar os trabalhadores a apoiarem uma ação que vai repercutir contra os próprios trabalhadores, né? Porque a desvinculação, ela não é uma desvinculação só para os meses em que será mantido o auxílio emergencial, mas ela passa a ser uma desvinculação para a vida toda. E se isso acontecer, obviamente, os trabalhadores vão perder, de fato, né, o direito à educação e à saúde pública, porque sem a obrigatoriedade do investimento constitucional, as políticas públicas elas não são possíveis nessas áreas, né? O que impressiona, Eblin, é a chantagem que esse pessoal faz. Para oferecerem um benefício mais que fundamental à nossa população em tempos de pandemia, eles querem acabar com garantias constitucionais mínimas que põem em risco todo um arcabouço de conquistas.
Você crê na aprovação dessa matéria depois da mudança na correlação de forças no parlamento nesse início de ano, com os bolsonaristas assumindo a presidência das casas legislativas? Há oposição no Congresso que consiga barrar essa PEC, Ebin? Parece que tem umas fissuras no campo do governo e isso vem se explicitando nas últimas movimentações do Congresso Nacional, né? Então, além de toda a pressão que o movimento organizado dos trabalhadores da educação, dos trabalhadores da saúde, movimentos sociais, partidos de esquerda e de oposição vem fazendo no governo federal e no Congresso Nacional, parece que dentro do próprio Congresso, né, também existem fissuras hoje no governo e um reconhecimento de que a retirada de um direito para tentar garantir outra, né, está explicitamente aparentando como uma chantagem, né? E que mexer em educação e saúde são absolutamente antipopulares, né? Então, acho que é muito possível que a gente consiga, sim, barrar, e como tudo indica, né, a partir das notícias da última semana, esses artigos da desvinculação orçamentária da saúde e educação vão ser retirados da PEC, né? Então, ao que tudo indica, a gente de fato vai obter essa vitória aí para a classe trabalhadora, que é manter a vinculação, a obrigatoriedade, né, orçamentária, a vinculação orçamentária dessas duas áreas que são fundamentais, né? Eu diria que as fissuras apresentadas hoje no Congresso, elas são importantes, né? Acho que a não aprovação, por exemplo, da PEC da impunidade dos parlamentares foi um outro elemento, né? E acho que isso está muito calcado nessa leitura da impopularidade que a defesa de privilégios para os parlamentares significa e o que significaria mexer com saúde e educação no que tange a retirada de direitos, em especial para a população mais pobre, né? Então, acho que foi importante esses movimentos dessa última semana no Congresso Nacional. Aliás, Ebin, o ataque não é apenas, entre aspas, à saúde e educação. Todo o serviço público será penalizado com a aprovação dessa PEC. Entre outras perdas, os salários do funcionalismo ficam congelados até o fim do ano que vem, não é isso? Ou seja, o desmonte promovido por essa matéria é amplo, geral e irrestrito. Então, na verdade, desde o início desse governo, está muito marcado uma proposta de reestruturação e de contrarreforma do Estado brasileiro, né? Uma contrarreforma que, obviamente, não nasce da cabeça do Bolsonaro, mas ela vai se alicerçar em projetos antigos, né? Como, por exemplo, o projeto do Bresser Pereira, lá no governo Fernando Henrique, de reforma do Estado, né? A partir lá do Ministério criado na segunda metade da década de 90 para reformar o Estado brasileiro, né? Ela é retomada nesse momento, essa proposta de contra-reforma do Estado, a partir de uma perspectiva ainda mais cruel e mais dura, né? Porque nós estamos falando de um momento em que o país vive uma profunda crise econômica, sanitária, social. Então, neste momento, nós precisamos de mais investimento estatal, de mais políticas públicas e não de menos políticas públicas, né? Então, pensar que o corte de verbas, como o governo federal fez na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, para a educação superior, de quase 18%, eles impactam o direito à educação pública superior, né? Reduzir salários do funcionalismo público ou congelar os salários é uma forma de desestruturar as carreiras do funcionalismo público, né? De desestruturar os próprios serviços públicos. Então, esse projeto de contra-reforma do Estado, que o governo, inclusive, apresenta de uma maneira muito articulada no projeto de reforma administrativa, né? Ele também vem sendo tentado em outras diferentes iniciativas. Enquanto ele não consegue aprovar a reforma administrativa, que a gente espera que, de fato, o governo federal não aprove, ele vai tentando atingir as políticas públicas e desestruturar o conjunto das políticas públicas a partir de outras ações. Então,
tudo aparece como uma oportunidade para o governo retirar direitos e, portanto, dar um passo à frente no projeto de contra-reforma do Estado. Então, essa PEC emergencial, ela mais uma vez aparece como essa possibilidade, né? Então, o povo precisa, obviamente, do auxílio emergencial e se usa da chantagem para poder justificar a garantia do auxílio emergencial através da retirada de direitos, que passa pelo congelamento de salários, pela redução de verbas em políticas públicas, pela desvinculação constitucional de orçamentos e por aí vai, né? Então, de fato, é um conjunto de ataques que ora aparecem fracionados, né, dentro de determinadas PECs ou de determinadas proposições e ora aparecem no seu conjunto, como é exemplo a proposta de reforma, de contra-reforma administrativa. Como é que vocês da educação têm atuado para tentar impedir a aprovação dessa desvinculação do orçamento, Eblin? Vocês têm conseguido dialogar com deputados e senadores? Já há uma frente parlamentar que se coloca em oposição a esse tema? Acho que a ação do movimento docente da educação foi, eu não estou mais na direção do sindicato docente, né, mas o que a gente acompanha pelos informes da seção sindical, pelos informes nacionais, pelas atividades nacionais realizadas pelo Andes, né, eles vão em dois caminhos, né, um no sentido de pressionar, sim, os parlamentares, né, para votarem contra a PEC, mas também num caminho de se articular com outras entidades, movimentos e organizações para que essa pressão não seja uma pressão isolada, né? Então, agora não é hora só da educação e da saúde se levantarem contra essa PEC. É hora do conjunto do funcionalismo público, dos movimentos sociais, do conjunto dos trabalhadores se levantarem, né? Então, existem diferentes ações tanto no âmbito do Fórum dos Servidores Públicos, do Fórum Nacional das Entidades de Serviço Público Federal, FONASEF, quanto ações nos fóruns estaduais que existem, né, para tentar barrar, para fazer pressão e barrar essa PEC. Um detalhe, Eblin, é que o próprio Fundeb, que financia a educação básica em estados e municípios, corre risco com esse que já é considerado um projeto bomba. É possível manter o Fundeb com essa desvinculação do orçamento, Eblin? Que tipo de prejuízos isso pode trazer para o ensino fundamental no nosso país? A aprovação da PEC, ela significaria um retrocesso na conquista que nós tivemos em relação ao Fundeb, né? Essa sempre foi uma luta antiga do Antissindicato Nacional, que era de que os fundos fossem fundos, não fossem fundos, né, mas que eles fossem previsões orçamentárias, justamente porque os fundos eles têm prazo para acabar, eles são muito mais frágeis do que o orçamento que é previsto, né, que tem vinculação constitucional. Então, a vitória importante que nós tivemos no Fundeb, ela vai por água abaixo caso essa PEC passe, né? Então, esse é um momento em que o conjunto da educação tem que brigar, assim como o conjunto da educação brigou para transformar o Fundeb, que era um fundo, numa vinculação constitucional. Aliás, Eblin, antes da aprovação dessa proposta, como está o financiamento do ensino público no Brasil em 2021? Os recursos destinados à educação são suficientes esse ano para que se tenha um trabalho de excelência em escolas e universidades? Olha, Anderson, o corte que nós tivemos no caso das universidades públicas federais, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021, ele foi absolutamente drástico para a realidade das nossas instituições de ensino. Como eu já falei em outros momentos aqui no programa, nós estamos vindo de uma série anual de cortes na educação superior pública. A cada ano se corta mais recursos das universidades, institutos federais, Cefetes, né? Então, a gente vem com um acúmulo de déficit e de defasagem nos orçamentos. Nós fomos, de alguma maneira, arrefecidos, né, pela pandemia,
que nos colocou no trabalho remoto, no ensino remoto e, portanto, aliviou um pouco os gastos, né, que a universidade tem cotidianamente com a circulação de trabalhadores, de estudantes, né, com o funcionamento dos laboratórios, das salas de aula, com a estrutura de funcionamento presencial das universidades, né? Mas a nossa avaliação é que tão logo seja possível, por conta das questões sanitárias e, portanto, na nossa avaliação com vacina para o conjunto da população, né, só assim que a gente acha que é possível o retorno presencial das aulas, né, as nossas universidades vão sentir o corte orçamentário, né? Porque esses cortes eles vão impactar diretamente na estrutura da universidade. Portanto, na compra de materiais para os laboratórios, na estruturação das instituições. E tem um outro elemento que é muito importante que a gente pense, que mesmo quando for possível o retorno presencial das aulas, né, nós ainda teremos que ter cuidados por conta das consequências da pandemia. Então, as nossas instituições de ensino, elas deveriam estar recebendo mais recursos e não menos recursos, porque elas deveriam estar se preparando, inclusive, estruturalmente para esse retorno presencial. Nós temos universidades que não têm água no banheiro, né? Escolas que não têm água, salas de aula sem nenhuma ventilação, né? Lugares muito pequenos para uma quantidade grande de estudantes. Isso tudo vai ter que ser repensado quando o retorno for possível, porque enquanto não tiver, de fato, com controle de 100% dessa pandemia, nós teremos que voltar com cuidados, que é o que todos os especialistas estão dizendo, né? Então, álcool em gel, água, produtos de higiene, menor aglomeração nos espaços, então, portanto, mais espaços, mais trabalhadores, isso tudo vai ter que ser pensado, né? Então, acho que nós sofreremos muito e talvez só seja possível perceber esse impacto quando de fato a gente retornar presencialmente, né? Porque aí a gente vai ver que nós deixamos as universidades há praticamente um ano atrás e voltamos para a universidade exatamente iguais, sem nenhuma alteração estrutural. Isso vai inviabilizar de alguma maneira também o retorno presencial, né? Então, seria muito importante que o governo, os gestores, conseguissem pensar desta forma. O corte de verbas, ele também é uma maneira de inviabilizar as atividades das universidades públicas. Eu quero aproveitar, Ebin, para tratar do início do calendário escolar em 2021. Já há muitas escolas na educação básica que retomaram as aulas presenciais em um momento em que a pandemia segue avançando no nosso país. As universidades federais, de acordo com o governo, também retomarão os trabalhos em sala de aula. Há condições sanitárias para essa retomada, Ebin? As instituições têm estrutura para oferecer segurança a profissionais e alunos em meio à evolução da Covid-19? O debate sobre o retorno presencial das atividades escolares e universitárias, né, da educação, ele talvez seja um dos mais pulsantes nesse momento, né, que nós estamos vivendo. É óbvio, depois de um ano praticamente com atividades presenciais suspensas, existe uma pressão muito grande da sociedade para o retorno presencial, ou melhor, de parte da sociedade para o retorno presencial. E aí acho que a primeira questão importante é a gente pontuar quem está fazendo essa pressão para o retorno presencial, né? Inicialmente, a rede privada, porque não conseguem justificar para as famílias a manutenção do valor das mensalidades com atividades apenas online, virtuais, né? Mas também por estarem perdendo muitos alunos, tanto na educação básica privada quanto nas universidades privadas, né? Então, a pressão
de parte do retorno da educação presencial, ela tem que ser vista no bojo dos mesmos argumentos do capital para manter o comércio aberto. Como para eles a educação é uma mercadoria a ser vendida, se tiver com a porta da loja fechada, dificulta a venda dessa mercadoria, né? Então, acho que esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento é que também existe uma pressão para liberar a força de trabalho de alguns setores. Então, o retorno da educação básica contribui para que as mães tenham onde deixar os seus filhos e, portanto, retornar a alguns postos de trabalho. Bem, além dessa pressão, existe uma pressão de uma parte das famílias que tiveram que voltar às atividades presenciais ou estão absolutamente sobrecarregadas com o trabalho remoto e não conseguem dar conta, na verdade, de conciliar o trabalho remoto com os cuidados com a criança, com o processo de ensino-aprendizagem, e mais de não conseguir dar conta, não estão preparados para isso, né? Se tem uma coisa positiva nesse processo, foi trazer a reflexão para as famílias do que pode vir a significar, por exemplo, o ensino domiciliar, o chamado homeschool, né? Será que os pais estão preparados para substituir os professores? Será que a educação é assim? Qualquer um pode mediar o processo de ensino-aprendizagem? Acho que essas são perguntas que esse momento da pandemia nos colocam, porque todo mundo que tem filho em casa se viu em algum momento diante disso. Não sei ensinar isso no meu filho, né? Bem, existe um outro elemento que é a necessidade que a sociedade tem, né, que nós avaliamos que a sociedade deveria ter, de reconhecer que esse momento de pandemia, ele é um momento que traz perdas de todos os sentidos. Nós perdemos muitas vidas, mas nós perdemos em vários outros âmbitos, né, também. Teve uma desestruturação da economia, tem uma desestabilização emocional das pessoas, afetiva, tem um adoecimento por causa de uma modalidade de trabalho virtual com o qual nós não estávamos acostumados e uma série de outros tipos de adoecimentos gerados por uma modalidade de trabalho que os trabalhadores não estavam acostumados, e tem as perdas pedagógicas. O ensino remoto, ele não substitui o ensino presencial. O ensino presencial não pode ser transposto para a modalidade virtual. Reconhecer isso significa reconhecer que nós teremos perdas nesse processo da pandemia e que nós teremos que tratar isso após o processo da pandemia. Não adianta achar que neste momento em que o Brasil começa a entrar numa das suas piores fases da pandemia, a saída é o retorno presencial para as aulas. Essa é a pior alternativa que nós podemos ter, né? Não adianta essas comparações de senso comum, abre bar e não abre escola. Escola não é bar, professor não é garçom, né? A escola é uma sala de aula com um contingente grande de alunos, muitas inclusive com aparelhos de ar-condicionado e sem possibilidade de ventilação natural. Nós estamos falando de crianças que não têm condições, às vezes, de ter um comportamento que o adulto tem ao preservar, ao manter as medidas de segurança, a máscara, lavar a mão toda hora, não botar a mão no olho, né? Passar álcool toda hora. Então, a sala de aula, ela é incomparável com qualquer outro lugar. Então não adianta falar, abre tudo e não abre a escola, por que não abre a escola? Não abre a escola porque a educação tem uma especificidade. Exatamente. Ela aglomera, né? Lida com crianças, enfim. Então, a nossa avaliação é que esse é o pior momento para voltar. E todas as cidades que voltaram com as aulas presenciais estão tendo que fechar suas escolas. Paraná fechando escola, Rio Grande do Sul fechando escola, Ceará fechando escola, Distrito Federal a partir de hoje fechando escola, né? Então, os estados vão ter que fechar novamente as suas escolas. Para que serviu o retorno presencial para as salas de aula? Para contaminar mais pessoas. E o estado tem mais essa responsabilidade.
E os municípios têm mais essa responsabilidade. Vitimar professores, vitimar crianças, porque é um engano achar que criança não morre de Covid, né? E vitimar as pessoas, os familiares das crianças que estão em casa e que ainda não foram imunizados, em especial das famílias mais pobres. Para nós, é indiscutível que o retorno presencial só é possível com vacina para todos, né? Ou naquele percentual que já permite o retorno, que é o percentual que os especialistas estão apontando entre 60% e 70% da população vacinada. Qualquer outra iniciativa na educação superior pública de retorno presencial, no caso das universidades federais, certamente vai ter uma forte reação do movimento docente, porque nós achamos inadmissível, inviável esse retorno. Até porque, por conta daquilo que um outro elemento é aquilo que eu já havia pontuado antes. As nossas universidades não foram preparadas para receber, para aglomerar nesse momento. Elas não estão preparadas para isso. Elas continuam sem água nos banheiros, elas continuam sem material de limpeza, elas continuam com salas de aula sem ventilação. Então, não dá para mandar os alunos, os professores e os técnicos administrativos para a fila do abatedouro, né? Nós não somos gado e reagiremos certamente se o governo impor ao retorno presencial. Eu imagino que o clima entre vocês, professores, seja o pior possível em meio a essa insegurança. Vocês têm dialogado a respeito dessa volta às aulas, Ebin? Já há alguma movimentação em torno de uma greve dos docentes das instituições de ensino superior contra essa retomada dos trabalhos presenciais? O debate sobre o retorno, o momento do retorno, o que significa o ensino remoto emergencial, o que é possível fazer nesse momento, tem sido um debate constante nesse 1 ano de pandemia na categoria docente. Se teve uma coisa que nós não fizemos, foi não debater, né? Nós não nos furtamos a isso. Debatemos, com muitas contradições, aderimos ao ensino remoto, porque entendemos que era a única maneira possível, já que o ensino presencial não era possível, e era importante ter contato, desenvolver atividade com os discentes, mas também reafirmamos a todo momento que a transposição não é possível. Então, o que nós estamos fazendo hoje não pode substituir as aulas presenciais. Existem perdas do conteúdo. Nós não fomos preparados para aulas remotas, né? Nós não temos estrutura para o ensino remoto e nem os estudantes têm estrutura para o processo de ensino-aprendizagem remoto. E nós teremos que tratar as perdas no momento pós-pandemia. O que nós vamos poder fazer para ofertar aos estudantes, auxiliá-los para tentar dirimir as perdas que houveram nesse período do ensino remoto emergencial? Então, todas as nossas discussões nos levam a reafirmar que retorno presencial só com vacina para a população. O Antissindicato Nacional também acredita que reivindicar a prioridade da imunização dos professores em detrimento de outros segmentos da população não é o correto, né? Os profissionais da saúde não têm como fazer trabalho remoto, diferentes trabalhadores que em momento nenhum saíram das ruas não têm como fazer trabalho remoto, e nós avaliamos que esses trabalhadores, os idosos, as pessoas com deficiência, né, que as pessoas com deficiência foram uma das últimas a entrar no Plano Nacional de Imunização, elas têm que ser prioridade no processo de imunização, e que, até porque só vacinar professores não garante não transmitir na sala de aula, né? Até porque não existe vacina ainda para menores de 18 anos. Então tem uma série de questões que nos levam a crer que reivindicar a priorização dos professores em detrimento de outros que estão na fila de prioridade seria um equívoco nesse momento, né? O que nós temos que fazer é, de fato, nos unir em torno de uma campanha massiva e forte, primeiro pelo fechamento das cidades.
tem que ter lockdown. Tem que fechar as cidades para tentar conter a transmissibilidade neste momento, antes que a gente piore a situação dos municípios. Segundo, exigir celeridade na compra de vacinas para que a gente possa, de fato, imunizar a população. Se isso não for feito, e se nos obrigarem a um retorno, ou se tentarem nos obrigar a um retorno presencial, nós não temos nenhuma dúvida que a categoria docente, pelo menos no ensino superior, vai reagir. Assim como a gente viu vários segmentos docentes da educação básica também reagindo à obrigatoriedade do retorno, né? Então, certamente, nós nos organizaremos para exigir vacina já para todos, auxílio emergencial para a população mais pobre, né, e retorno presencial das atividades apenas quando for possível, a partir da avaliação dos especialistas da área da saúde. Ebin Farage, muito obrigado mais uma vez por se dispor a conversar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar também o meu abraço. Anderson, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, agradeço por estar aí com vocês, um grande abraço para você, para o público, e fazer uma convocação, né, para que a gente, de fato, a população possa se unir em torno daquilo que hoje é essencial, né? O essencial para a população é vacina, é o único remédio que nós temos para resolver a pandemia, auxílio emergencial para os mais pobres, e nos organizarmos para fazer o enfrentamento a esse governo genocida que nós temos no Palácio do Planalto. Um abraço. Conversamos aqui com a professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, a UF, Ebin Farage. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarei novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!